Estou no centro de Oslo agora, na Noruega. E esse tigre foi construído no ano 2000 para comemorar 1000 anos da cidade de Oslo. E porque por volta do século XIX o apelido da cidade era a cidade do tigre. Estou aqui numa das ruas principais de Oslo, bem aqui no centro. Essa rua é chamada Karl Johan, em homenagem a um general francês que se tornou um rei sueco durante a dominação sueca aqui na Noruega. A história desse rei é meio louca, mas essa rua é bem interessante, é onde tem o principal movimento e ela liga a estação de trem da cidade, que é lá naquele canto, até a outra ponta, que é onde fica o Palácio Real. Eu estou aqui no National Gallery de Oslo e é muito interessante ver as obras de artes, o quanto dizem sobre a história do país, da história aqui da Noruega. No século XIX, muitos países estavam passando pela época do nacionalismo, pela época do romantismo, retratando mais o seu país, valorizando mais. E foi isso que aconteceu bastante aqui na Noruega, valorizando as paisagens. E retratar a paisagem de uma forma romantizada, né? Era o que muitos faziam aqui nessa época. E com esse tipo de obra, sempre valorizando mesmo as paisagens do país. Muito interessante. Mais tarde o romantismo começou a aparecer. Esse é um quadro de uma menina com tuberculose, registrando bem o dia a dia mesmo, bem menos romantizado do que antes, né? Agora mais real, mais do dia a dia do país e tudo. E para fechar, provavelmente a obra mais importante desse museu, O Grito, de Edvard Munch. Ele fez isso também no século XIX. Ele dizia que essa imagem é como a sociedade da época fazia ele se sentir. Começando o dia aqui no Museu Folclórico de Oslo, que conta um pouco da história da Noruega e tal. São mais de 150 construções, casas e tal, né, que foram trazidas de várias regiões da Noruega para cá. Esse museu, para ter ideia, ele começou em 1882, então já tem bastante tempo. O museu por si só já é bastante antigo. E ainda junta as casas para formar como se fosse uma cidade antiga. Essa aqui é uma das poucas igrejas de madeira que sobreviveram da época medieval. Uma igreja medieval construída ainda pelos vikings e tal. Essa é uma das poucas que sobrou. No auge aqui no século XIV, chegaram a ter perto de 1000 dessas igrejas espalhadas aqui pela Noruega. Só que depois da praga que teve no mesmo século, elas caíram em desuso, outras foram destruídas. Pois é, bem escura por dentro, que é uma característica de igrejas medievais. De construções em geral, né, medievais. Que a tecnologia não era das melhores para construir janelas grandes e tal. Isso é um barco viking. Um dos motivos de ter alguns barcos vikings tão bem preservados é que eles eram usados, eles eram enterrados, né? Eles viravam tipo caixão onde se enterrava o viking e tal, o dono do barco. Esse é um desses casos. Esse barco foi desenterrado no século XIX, mas ele foi construído lá no século IX. Então, basicamente 1000 anos desde a construção até ele ter sido encontrado. Olha os detalhes na madeira. Que os vikings eram grandes navegadores, muita gente sabe, mas poucas sabem o quão longe eles chegaram. Dá uma olhada nesse mapa aqui que mostra até onde os vikings navegaram.
Então eles saíram basicamente aqui da Escandinávia e foram longe. Ó, chegando até o Mar Negro, Constantinopla, né, que hoje é Istambul, e atravessando o Mar Cáspio, Inglaterra, Irlanda, Islândia, deram a volta aqui pela Península Ibérica, foram até Roma, por dentro do Mediterrâneo todo. Para chegar em Istambul, eles praticamente iam por dentro, pelos rios, e quando chegava num determinado momento do rio, eles simplesmente levantavam o barco e mudavam, continuavam num rio mais próximo ali que continuasse na direção. E talvez o mais surpreendente seja eles atravessarem o Atlântico, Groenlândia e tal, até chegar ao Canadá. Isso bem antes de Colombo. No, but I mean, then we go outside, we can see the ball. Well, we're what, 160 miles, so we can still see. We're the place to. No total são 5 percursos para fazer esse passeio dos fiordes aqui na Noruega. Eu acabei de fechar o primeiro percurso, que é de Oslo até Myrdal, e agora tem mais um trem, um barco, um ônibus e um trem. Uma cachoeira sensacional aqui entre Myrdal e Flan. O trem chega a parar durante 5 minutinhos para que você possa ver de perto. Tem até uma lenda que dizem que uma mulher chamava os homens que passavam nessa região e eles acabavam entrando e sumindo no meio da cachoeira. O pessoal até coloca uma música para simular essa mulher cantando para atrair os homens. Olha ela lá em cima. Ønsker å lære mer om Flåmsbana sin historie, kan vi anbefale et besøk på Flåmsbana museet. Museet finner du i den gule bygningen på høyre side av stasjonsområdet. Gratis inngang for alle. Vi takker for turen. Cheguei em Flan, final do segundo percurso aqui, e agora a ideia é pegar um barco para passear pelo fiord exatamente. É interessante que os dois caminhos, desde Oslo até aqui, os dois trens que eu peguei, o lugar melhor assim para ficar, um pouco melhor, a diferença não é muito, mas um pouco melhor é o lado esquerdo do trem. Então tenta fazer isso. E para isso atenção no trem de Myrdal para cá, que ele vai voltar no mesmo trilho, ele faz só um bate e volta. Então para você saber e entender qual é o lado esquerdo, para você não trocar na hora que estiver entrando no trem. Lá não tem lugar marcado, então é importante. Aqui é Daniel e eu estou passeando pelos fiordes aqui da Noruega e vou mostrar um pouquinho por aqui.
Estou em Bergen, segunda cidade mais importante aqui da Noruega. Cheguei ontem à noite, mas vou passar só um dia por aqui. Parte mais antiga aqui da cidade de Bergen. Essas casinhas aí tem um passado de comerciante, que era uma região de comerciante, que é na frente do porto e tal, né? Então acaba sendo bem antigo aqui. As ruas aqui da região de Bryggen, em Bergen, aqui na Noruega. Essas casas são bem antigas, da época medieval, muitas delas. Hoje elas estão aos poucos sendo reconstruídas, né? O processo de restauração aqui é um pouco lento, porque se usa técnicas especiais e tal, para realmente recuperar do jeito que era. Estou no mercado de peixe aqui em Bergen, e é um lugar sensacional para você comprar frutos do mar e tudo. Encontra até caviar, coisa nesse sentido, por um preço muito tranquilo. Vale a pena conhecer. Estou no mercado de peixe aqui em Bergen, e é um lugar sensacional para você comprar frutos do mar e tudo. Encontra até caviar, coisa nesse sentido, por um preço muito tranquilo. Vale a pena conhecer. Estou no mercado de peixe aqui em Bergen, e é um lugar sensacional para você comprar frutos do mar e tudo. Encontra até caviar, coisa nesse sentido, por um preço muito tranquilo. Vale a pena conhecer. E você pode vir aqui para comer na hora também. Tem muita coisa pronta, de frutos do mar principalmente, né? Então você já consegue vir aqui para comer na hora. Muita comida se faz aqui, outras já são medidas prontas. Então vale a pena, vale muito a pena passar por aqui. Uma outra coisa que você come aqui também são uma espécie de salame, só que de alce, de rena e até de carne de baleia, que é uma coisa bem comum aqui pro norte. Pode provar também ali, ó. Também é legal. Já eu vou provar esse pãozinho com salmão. Bergen é uma cidade bem cuidada, muito bonita. Vale muito a pena vir até aqui. Bom dia, cheguei em Ærø, na verdade é uma ilha aqui na Dinamarca, uma cidadezinha bem pequena, e bom, é a minha primeira vez aqui, então vou dar uma volta para conhecer melhor e mostrar um pouco. Aqui acabei de acordar. Essa é considerada uma das ruas mais pobres aqui da ilha, o que não é nenhum problema comparado com as outras, e ela também é um pouco mais antiga do que as ruas em volta, consequentemente acaba tendo umas construções mais legais, mais bonitas. Uma outra coisa interessante que você percebe quando você chega por aqui são esses espelhos. Espelho que faz com que quem está lá dentro veja exatamente o que se passa aqui na porta de casa. Bem interessante, várias casas aqui tem isso. Essa casa aqui é uma das mais bonitas aqui da ilha, que ela é bem antiga, do século XVIII ainda. E é legal ver que as casas aqui, os moradores aqui se esforçam para ter uma porta, uma fachada bem diferente da outra. E essa porta, como muitas outras, tem um desenho bem específico e uns detalhes bem interessantes de se observar. Agora, duas coisas que são interessantes. Essa janela lá no telhado, que foi retirada de um barco, e as plantas que tem logo ali debaixo dela, os musgos e tudo, é uma tradição daqui de manter a área úmida para demorar mais para pegar fogo no caso de um incêndio. Acabei de descobrir que eu estava falando o nome aqui da ilha todo errado, né? O certo seria Ærø. Bom, bem diferente do como você supõe que seja de acordo com o nome, né? Mas assim que vai aprendendo. Vamos lá que está na hora de comer um peixe. Esse restaurante aqui é especialista nisso. Fica aqui bem no centro. E é um dos mais conhecidos, vem muita gente aqui. Então vamos ver o que eles fazem de bom. Bom, vamos comer um peixe. Esse aqui é um restaurante especialista nisso. Tem muito peixe defumado, principalmente.
Eu vou parar aqui para comer um e ver se realmente vale a pena. Bom, vamos de arenque defumado. E não foi caro não, foi em torno de 10 euros, 9 euros, tudo aqui. Vamos ver como é que é. Acabei de sair da ilha de Erro e cheguei aqui agora na cidade de Vendsborg. Esse é o caminho para Copenhague, que é para onde eu estou indo agora. Esse que é o barco que eu peguei para ir para a ilha. O interessante desse barco aqui, que faz o trajeto lá para Erro, você só paga na ida, porque a ida já contabiliza uma ida e volta, né? Então você paga a ida e na volta já está pago. Bom, daqui a pouco meu trem está partindo em direção a Copenhague e vou tentar fazer uma parada no caminho para visitar um museu viking e depois seguir para Copenhague. Chegando aqui, eu não encontrei nenhum lugar para guardar minha mala e tal, enquanto eu visitava a cidade. Perguntei em vários lugares, o pessoal não sabia se tinha, onde tinha, não estava sabendo de nada. Então eu parti para o plano B. Esse plano B, na verdade, sempre que eu tentei funcionou. Então eu já sabia que tinha uma grande chance de funcionar aqui também, que é ir no escritório de turismo da cidade, aquela plaquinha ali, ó. A maioria das cidades tem isso. Então esse plano B consiste em você entrar nesse escritório de turismo da cidade e pedir se eles podem ficar com a tua mala durante o período ali que você vai estar na cidade, ou se na pior das hipóteses eles conhecem algum locker. E sinceramente, carregar a minha bagagem durante todas as horas que eu vou ficar aqui ia ser muito complicado. Sinceramente, eu não acho que ia dar certo. Mas o pessoal aqui deixou, botei a mala aí, o melhor que foi de graça e muito importante para eu passar essas horas aqui na cidade. Acabei de chegar em Roskilde, aqui na Dinamarca, e o principal desafio nessa chegada aqui foi encontrar um lugar para deixar a bagagem. Como eu vou passar algumas horas na cidade, não ia ter muito como ficar rodando com a bagagem aqui na mão e tudo. Então é importante que eu arrumasse Normalmente a principal opção é um locker mesmo, um lugar cheio de portinhas, um armário, onde você deixa a mala lá e paga um tanto ali pelas horas e depois vai buscar na hora de ir embora. Não sei por que motivo, mas na estação de trem, onde costuma ter, ou perto da estação de trem, não tinha nenhuma, mesmo os funcionários lá não conheciam nenhuma ali perto. Então eu acabei partindo logo para o plano B, que poderia ser o plano A também, mas normalmente é B. Esse plano B é o seguinte, é você encontrar a informação turística, né, o escritório de informações turísticas, como esse aqui da frente, ó, que ele ia ali, e pedir para que eles fiquem com a sua mala, guarde a mala para você. Lógico que nunca dá para garantir 100%, né, que vai ser seguro, mas a chance de dar um problema é muito rara. Mas de qualquer forma, fique com as suas coisas mais importantes, mais caras, né, aquela que você não pode abrir mão, passaporte principalmente. Eu mesmo já fiz isso em várias outras cidades, nunca tive problema. E normalmente eles não cobram nada por conta disso, tá? Então você pode entrar num lugar desse, perguntar de repente se alguém sabe de um locker. Normalmente a pessoa no atendimento já logo oferece o que você pode deixar aí. Atenção no horário, porque normalmente o pessoal só fica com a mala durante o horário de expediente deles, que normalmente fecha umas 4, 5 da tarde e tal. Então tenta descobrir o horário, ver direitinho, se informa se é o último horário para pegar a bagagem e pronto. Cheguei em Copenhague, estou na estação de trem agora, vou dar uma volta por aí.